Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Como vocês já sabem, The 100 encerrou no episódio 16 da 7ª temporada e eu fiz vídeo resumo análise sobre esse episódio e falei também um pouco sobre como foi o final da série e o que eu achei disso. Porém, eu falei de uma maneira mais geral e rápida sobre esse assunto, então agora que já se passaram alguns dias do episódio final e a gente já absorveu melhor as informações, eu decidi fazer um vídeo só para comentar as minhas impressões sobre o final da série. Então, nesse vídeo aqui a gente vai conversar melhor sobre toda essa questão, então não esquece de deixar o seu like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas e também o nosso canal, beleza? E também deixe o seu comentário sobre o que você achou do final da série. E lembrando que tem link na descrição para você acessar a playlist de The 100 e assistir a todos os outros vídeos que eu fiz aqui, não só sobre essa temporada em si, mas sobre a série em geral. Bom, então antes de começar a falar do que eu achei disso tudo, eu quero lembrar vocês de que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as minhas impressões e sobre a minha visão como fã e espectadora da série, ok? Então se você discordar de qualquer coisa que eu falar aqui nesse vídeo, não tem problema nenhum, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião também, beleza? Bom, então agora vamos lá para o que interessa. E já para começar, eu quero dizer para vocês que, de maneira geral, a minha impressão sobre o final da série continua sendo a mesma do vídeo resumo que eu fiz. Ou seja, no final das contas, o modo como a série terminou não me agradou muito e eu vou explicar para vocês o porquê disso. A primeira coisa que me leva a não gostar desse final é o fato de The 100 desde o início e ao longo de todas essas temporadas sempre trazer para a gente soluções e respostas para as questões da série, que são soluções baseadas de alguma forma ou na ciência ou na tecnologia. Até mesmo para aquelas questões que tinham um fundo ali de misticismo ou de religião, a série ainda assim trouxe para nós uma explicação pautada na ciência e também na tecnologia. E para a gente expressar isso de uma maneira um pouco mais prática, né, para a gente poder entender melhor isso, é só a gente lembrar de duas grandes questões abordadas na série. A primeira delas é a crença e a cultura do povo Grounder. E a segunda é a Cidade da Luz. Isso sem citar a questão dos Primes, né, que também parecia ser algo religioso, mas que no final das contas também tinha uma explicação puramente tecnológica. No que diz respeito à cultura Grounder, no início, para nós parecia que todo aquele sistema de governo e crenças era baseado em alguma espécie de religião, mas que aos poucos nós fomos descobrindo que, na verdade, toda a base da cultura Grounder se iniciou e tinha como princípios toda a tecnologia que a Becca criou e ensinou a Kali. Desde a questão do Guardião da Chama até a escolha de quem seria o novo comandante. Já em relação à Cidade da Luz, a gente tem ali toda a perspectiva que, de alguma forma, lembra um pouco com a questão da vida eterna, onde mesmo que o seu corpo esteja morto, na Cidade da Luz você permaneceria vivo e sem dor ou memórias dos seus sofrimentos, e que no final de tudo também fazia parte da tecnologia desenvolvida pela Becca. Então, depois de 6 temporadas vendo o Jason trabalhar as questões principais dessa forma, esse enredo da transcendência aqui na 7ª temporada não fez o menor sentido. E apesar de eu ter visto algumas pessoas falando que não se tratou de algo místico e sim de uma questão evolutiva, a verdade é que a série, mesmo tendo 16 episódios nessa temporada, não trabalhou esse enredo suficiente para que a gente pudesse ver as coisas dessa forma. A gente teve nessa temporada alguns episódios que foram inteiramente focados em um único personagem ou que serviram apenas para ocupar tempo de tela com questões menores, enquanto que o que de fato importava ser explicado e aprofundado acabou sendo empurrado ali para um único episódio, que foi o episódio final. Então, a questão mais importante da série, que era a questão da transcendência, que era a questão de ser explicado de onde todos esses seres aí vinham, foram coisas que foram deixadas ali para serem explicadas só no último episódio, praticamente. Então, no meu ver, essa questão da transcendência acabou sendo explorada de uma forma muito rasa e ficou parecendo tudo muito místico. A gente não sabe exatamente quem são esses seres que julgam as civilizações, nem de onde eles vêm, por que eles julgam as civilizações e muito menos com que autoridade eles fazem isso. Além disso, a gente não sabe se eles são uma espécie de espírito, de alienígenas, de deuses ou algo completamente desconhecido. A gente não tem a menor ideia de quem eles são. Toda a informação que fica implícita para a gente é que eles existem
e eles vão julgar a humanidade. Então fica bem complicado da gente conseguir engolir essa explicação, porque na verdade a série não trouxe uma explicação para isso. E eu acredito que essa era assim uma questão bastante importante, né? Até mesmo para a gente poder compreender melhor a motivação deles em fazer todo esse julgamento com a humanidade, né? Sem a gente saber quem eles são, por que eles fazem tudo isso, fica um pouco complicado da gente conseguir engolir toda essa questão da transcendência. E ainda tem um fato que eu achei super estranho, é o fato de que todo ser humano que viveu e morreu antes do teste não teve a mínima chance de transcender. Então é como se toda a história da humanidade não valesse de nada, porque o que importa são só aquelas pessoas que ficaram vivas. Bellamy, Lexa, Jasper, Monty e todas as outras pessoas que já existiram na história da humanidade simplesmente são irrelevantes aqui para essa coisa toda da transcendência, o que eu achei bastante bizarro, para dizer a verdade. E já que eu falei em julgamento, vamos falar então sobre esse senso de justiça que esses seres têm. Então, para mim, pareceu bastante distorcido, né, o modo como eles enxergam o que é e o que não é justo. No momento em que a Clarke está ali fazendo o teste, ela é indagada pelas coisas que ela fez. O que aquele ser dá a entender é que tudo que a Clarke fez foi errado, como se ela tivesse sido a única a errar, ou como se somente os erros dela fossem mais relevantes ou piores do que o de todo mundo. E para piorar, a entidade ainda acha que o fato dela ter atirado no Bill foi a pior coisa que alguém já fez em um teste. Sério, gente, se o que a Clarke fez ali foi a pior coisa de todas, então quer dizer que foi aceitável e certo o Bill praticamente ter matado a Maddie só para conseguir fazer o teste? É certo ele sequestrar e matar pessoas só para conseguir os objetivos egoístas dele? Então quer dizer que é errado a Clarke atirar no Bill por conta dela estar defendendo ali, né, a questão da filha dela, mas por outro lado não é questionado as atitudes do Bill, não é questionado o que ele fez. Então obviamente que a Clarke não é a juíza do universo inteiro, mas também não dá pra gente dizer que o que ele fez foi certo, né? Então eu achei ali um pouco distorcido aquela entidade julgar as atitudes da Clarke simplesmente porque ela atirou no Bill, como se o Bill fosse uma boa pessoa. O Bill não era uma boa pessoa, tudo que ele fez na vida dele foi errado, a própria filha dele não gostava dele, enfim. Então pra mim fica bastante complicado aí o modo como esses seres, né, como essas entidades acabam julgando aquilo que é certo e aquilo que é errado. E ok, eu entendo que a Clarke errou sim em muitos momentos, né? Mas todos eles erraram, então para mim me parece que são pesos e medidas totalmente diferentes, né? Que são usados por esses seres. Mas assim como a Clarke errou em muitos momentos, em outros momentos ela também abriu mão do próprio bem para salvar a vida do seu povo, né? Ou vai me dizer que o povo de Monty Weather fez com o povo da Clarke também foi certo? Tirar a medula das pessoas, a força, até a morte, não me parece ser algo certo. Então, como eles podem dizer que a Clarke agiu errado tentando salvar as pessoas? E isso também não parece ser uma forma correta de julgar as coisas, né? Então, é algo bastante distorcido, é uma visão muito esquisita das coisas. Além disso tudo, eu acho que essas próprias entidades, elas acabam se contradizendo. Primeiro que existe ali todo um conjunto de regras, né, que vai determinar quem tem o direito ou não de transcender. E essas regras ali são firmadas em volta daquele teste. Quem fizer o teste passar, a humanidade tem a oportunidade de transcender. Quem fizer o teste não passar, a humanidade não tem o direito de transcender. E foi o que aconteceu com a Clarke, né? Então, a gente tinha ali regras que foram estabelecidas e essas regras aí foram ditas pra gente o tempo todo, né? O tempo todo eles ficaram mostrando pra gente que eles tinham que seguir essas regras pra humanidade conseguir transcender. Pra, no final das contas, simplesmente a Raven ir lá, bater um papo com aquela entidade e eles mudarem de ideia de uma hora para outra. Então, é algo que para mim fica completamente contraditório, né? As próprias entidades, os próprios seres que se denominam juízes da humanidade se contradizem ali nas suas regras. Então, eu fico pensando, cara, que moral esses seres têm para julgar a humanidade se eles próprios ficam ali se contradizendo? E outro ponto que eu fiquei bem curiosa em saber o que exatamente significava tudo aquilo e do que se tratava foi algo que aconteceu na 6ª temporada e que eu inclusive citei em um vídeo como tendo uma possível relação com a transcendência e que simplesmente foi jogado fora pela série, sem nenhuma explicação, que é aquilo que o Murphy vê quando ele morre.
Ele diz que quando ele morreu, ele foi para o inferno. Mas, pelo que parece, com essa coisa toda aí de julgamento dessas entidades aqui na 7ª temporada, se a pessoa não passar no teste e a humanidade não transcender, os humanos simplesmente deixariam de existir. A entidade em nenhum momento cita alguma espécie de punição, né? Ou de um possível inferno para essas pessoas que não transcenderam. Então, essa daí foi uma lacuna que a série acabou deixando e que para mim não parece fazer muito sentido, né? Afinal de contas, o que é esse tal de inferno, né? Será que eles, quando morrerem ali, depois desse tempo que eles vão passar na Terra, eles vão para esse lugar? Enfim, foi uma coisa que foi introduzida na 6ª temporada, mas que a série simplesmente não explorou e simplesmente empurrou para debaixo do tapete. E sim, eu sei que muita gente gostou do fato da Clarke não ter terminado a série sozinha e que foi bonitinho ver eles todos reunidos ali na Terra. E de fato, seria um final bem legal e interessante se não fosse o contexto em que isso tudo aconteceu. No final das contas, a vida na Terra terminou de vez, né? E eles não vão poder repovoar a Terra. Além de, no final das contas, não ter mais o direito à transcendência, né? Nenhum deles ali mais vai poder transcender, nem aqueles que decidiram voltar e muito menos a Clarke, que já tinha sido, né, impedida ali de transcender. Então, para mim, pareceu muito mais um final triste e melancólico do que um final bonitinho. Se isso tudo tivesse acontecido em um outro contexto, né, com um outro pano de fundo ali dessa temporada, sim, seria um final bem legal e seria um final interessante da gente ver. Mas o modo como isso tudo foi feito, né, até eles chegarem a esse ponto deles voltarem para a Terra e terminarem ali todos juntos, para mim não foi feito de uma forma satisfatória. E por mais que o Jason quisesse dar à série um desfecho com uma mensagem positiva, eu acho que ele poderia ter feito o que queria, sem que para isso ele praticamente destruísse tudo que construiu durante 6 temporadas, né? Eles poderiam de alguma forma se unir para voltar à Terra e se dar conta de que para fazer isso funcionar eles teriam que viver em paz. Eu acho que seria um final muito mais digno para a série, muito mais digno para tudo que a Clarke teve que passar, do que simplesmente eles jogarem ela ali como uma espécie de vilã no final do episódio, né? E tratarem ela como uma pessoa que simplesmente só fez coisas erradas, como se nenhuma das atitudes dela tivesse tido algum valor ou tivesse tido alguma importância. Então me parece que o Jason quis desconstruir tudo que ele fez durante essas temporadas simplesmente para conseguir encaixar esse final aí que ele queria, o que para mim acabou parecendo bastante forçado. Para mim, de alguma forma, haveria algum plot twist ali no final e nós teríamos essa explicação mais tecnológica, né, para essa coisa toda da transcendência. Mas a verdade é que essa explicação nunca veio e que o Bill estava certo. Então, para mim ainda é muito difícil de conseguir engolir o fato do Bill estar certo e da Clarke estar errada, né? Não necessariamente por causa da personagem, mas por causa do contexto geral da série. Eu acho que mesmo que se fosse outro personagem que estivesse ali, se fosse o Bellamy, se fosse a Raven, se fosse a Octavia que tivesse sido usada ali no teste para julgamento da humanidade, eu pensaria da mesma forma. Então não é exatamente por causa da Clarke em si, mas sim por causa de todo o contexto dessa coisa toda de julgamento e dessa coisa toda aí de transcendência que pra mim não faz muito sentido. Então, galera, foi isso que eu achei do final da série. Fala pra mim nos comentários o que você achou disso tudo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sino para receber as notificações. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e até a próxima.